Boa noite, queridos amigos. Desculpem os minutinhos aí de atraso, tive um probleminha aqui para iniciar o vídeo, mas tudo bem agora. Vamos dar início aqui ao nosso estudo das quartas-feiras, hoje com o estudo do Evangelho de Mateus, conforme o nosso combinado. Hoje, dia 6 de março de 2024, uma alegria estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Nosso abraço aqui aos amigos que já estão conectando conosco, aqui no Insta, Sandra Paulino, a Deise Florencio da Pensilvânia, Lucifaria, Ana Bush. Aqui no Facebook, Espiritismo Brasil, Chico Xavier, a Zizi Cristóforo, Milena Moreira, Elaine Gabriele, a Silmara Simões, Zenaide Alexandre, Andréia Leão Pacheco, Adair Alves, Silvia Guerra, João Franco, Isabel Costa, Mariângela Caetano, Aulesina Santos. Que legal, né? Elizabeth Fonseca, a Edna Marcovix, o Diego Romão, a Romilda Martiniano, a Rose. Que alegria, viu? O João comentando, uma chuvinha aqui em Bebedouro também está chovendo, né? Uma chuvinha gostosa. Sejam bem-vindos, amigos. Vamos então iniciando aqui o nosso estudo. Deixa eu ver apenas um detalhe aqui se deu certo. Tudo tranquilo. Então, meus amigos, hoje nós vamos dar sequência no Evangelho de Mateus, conforme o nosso combinado, né? Eu sei que fica um pouco distante, né? Um estudo do outro, porque a gente vai fazer a cada 2 semanas, considerando que intercalamos com Emmanuel, né? Mas foi a saída aí que nós encontramos para não deixar de atender, né, aqueles que optaram pelo Evangelho e aqueles outros que optaram por Emmanuel. A gente vai tentar conciliar, né, os 2 estudos aí, tá bom? Uma semana cada um. Sejam todos bem-vindos, viu? O pessoal está conectando aqui. Um abraço também aos amigos do Centro Espírita Vicente de Paulo de Bauru, que compartilha esse estudo pela página do centro. Uma alegria, muito obrigado a todos. Então, que Jesus, o nosso Mestre, possa nos inspirar em mais esta noite de estudos, a todos nós, que possamos contar com o amparo, assistência espiritual dos benfeitores espirituais que sempre nos auxiliam nesses momentos de busca espiritual, de aprendizado, que todos nós sejamos amparados aí pelos bons amigos espirituais. Então, iniciando aqui, amigos, nós paramos no último estudo, né, há 2 semanas atrás, falamos sobre o nascimento de Jesus, né, sobre a visita dos magos, e agora vamos dar sequência no capítulo 2, versículo 13, né, que é 2.13, essa é a leitura, capítulo 2, versículo 13, quando fala sobre a fuga para o Egito. E diz assim no Evangelho: depois que se afastaram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te, toma a criancinha e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar a criança para matá-la. É uma história, acho que bastante conhecida de todos nós, né? Mas vamos aqui comentando um pouquinho. Então, quer dizer, depois que os magos, né, fizeram a visita a Maria, a José, né, deixando ali os presentes simbólicos a Jesus, eles se retiraram. E José recebe a visita de um anjo em sonho,
Vejam, amigos, que isso é bastante constante, principalmente nessa época aí do nascimento de Jesus, o quanto que os espíritos estavam trabalhando ali para que a missão alcançasse o êxito, né, desejado. Então, a interferência, muitas vezes, dos espíritos, auxiliando para que tudo corresse bem. Então, o que acontece? Perceberam que Herodes, que era o rei, então, Herodes ficou sabendo, né, como já comentamos, apenas reforçando, Herodes ficou sabendo da profecia, que haveria de nascer um Messias, né, aquele esperado pelo povo judeu, que haveria de libertar o povo da escravidão. E então Herodes, preocupado, porque imaginavam, né, que Jesus viesse como um rei. Então Herodes, pensando que pudesse perder o trono e que Jesus, aquela criança, seria uma ameaça, né, para o seu poder, para o seu domínio, ele tinha a intenção de eliminar Jesus, eliminar a criança, né, para não correr risco com o seu trono, né, o seu reinado. Então, os anjos, percebendo essa intenção de Herodes, orientam, né, José e Maria para fugir para o Egito. E é interessante que ele diz assim: permanece lá até que eu te diga. Ou seja, o anjo iria orientar de novo o momento que eles pudessem retornar. Tudo bom, Lise? Bem-vinda, viu? Aí diz assim: assim levantou-se, tomou a criancinha e sua mãe de noite e retirou-se para o Egito. Aí a gente vê, né, José acatando completamente a orientação do anjo do Senhor e seguindo para o Egito para ficar em segurança, né, para não correr risco com aquela ameaça de Herodes, tá bom? Na sequência, permaneceu lá até a morte de Herodes. Então, tudo indica que não demorou muito assim e Herodes acabou falecendo, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta. Mais uma profecia, amigos. Lembrando sempre, essas profecias aconteceram, em média, 500, 600, 700 anos antes da vinda de Jesus. Eles profetizaram dessa forma. E essa profecia diz assim: do Egito chamei o meu filho. Vejam que interessante, amigos. Quantos anos antes o profeta dizendo: do Egito chamei meu filho. Como sabia que iria acontecer isso, né? Para a gente perceber o quanto que a missão de Jesus, houve ali uma grande programação, né? Um preparo com muita antecedência. Aí na sequência, então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, enfureceu-se ao extremo e mandou eliminar todas as crianças em Belém e em todo o seu território, de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que averiguara junto aos magos. Vejam bem, que importante isso. Herodes, né, tinha pedido para os magos, depois que encontrarem a criança, né, Jesus, voltassem para dizer a ele onde estava a criança, qual era a localização. E Herodes disse para eles, para que eu vá também adorá-lo. Mas, na verdade, ele tinha outros planos, né, de eliminar a criança. Então, os magos foram orientados a não voltar. E Herodes, quando percebeu que os magos não voltaram para lhe falar, ele ficou enfurecido, né, e determinou que matasse todas as crianças até 2 anos, porque não sabia quem era, qual era aquela criança, né, do Messias esperado. Então, que matasse todas as crianças até 2 anos, tá? Aqui, amigos, a gente tem um comentário especial a fazer. Vejam que atitude lamentável, né, daquele que foi Herodes, daquele espírito que
encarnou-se como Herodes, determinando dessa forma tão triste que matassem crianças de até 2 anos, todas aquelas com essa idade. A gente vai conhecendo pela doutrina espírita as revelações importantes que vão nos clareando o entendimento. E nessa questão de Herodes, amigos, o espírito Humberto de Campos, muitas vezes assinando como Irmão X, ele vem nos contar que Herodes, depois de muitas reencarnações conscientes do seu erro, arrependido profundamente daquela atitude tão infeliz que teve, ele encarnou-se muitas e muitas vezes com tarefas de auxílio a crianças, porque a gente geralmente repara justamente onde erramos. Então, durante muitas encarnações, Herodes veio à Terra novamente, né, no propósito de ajudar crianças abandonadas, que as mães deixavam no nascimento, crianças órfãs. Herodes voltando, né, lógico, modificado, com boas intenções agora. Então, Herodes sofreu muito tratando de crianças durante muitas existências, renunciando ao seu comodismo, renunciando à sua tranquilidade para cuidar das crianças. E Irmão X, amigos, vem nos dizer que esse espírito, que foi Herodes, veio a encontrar a sua redenção quando ele encarnou-se, acreditem, como Vicente de Paulo, o nosso conhecido São Vicente de Paulo, aquele apóstolo da caridade, de grandes obras assistenciais, que deixou, né, esse legado. Quantos trabalham hoje em nome de Vicente de Paulo? Nós sabemos quantos lugares acolhem, principalmente idosos, né? Quantas obras caridosas, para a gente ver, amigos, a bênção da reencarnação. A reencarnação transformando um Herodes em um São Vicente de Paulo. É lógico que não diretamente, mas depois de muitas encarnações que precederam esta, ele chegou à sua redenção na figura de Vicente de Paulo. Aí diz assim: então cumpriu-se o que foi dito através do profeta Jeremias. Mais uma profecia. A profecia dizia: ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e muito lamento. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada, porque não mais existem. Vejam, profecia. Muitos e muitos anos antes do fato ocorrer, o profeta já tinha registrado isso, deixando ali mais uma das profecias daqueles acontecimentos que envolveriam, né, a missão de Jesus. E é lógico, amigos, que nós vamos entendendo que essas crianças que foram mortas pela determinação de Herodes, lógico que não se tratava de injustiça, né? De espíritos totalmente inocentes, porque ali naquelas crianças estavam muito provavelmente encarnados espíritos devedores para com a lei divina. Tudo bem que na forma infantil, né? na fragilidade de uma criança, mas espíritos que tinham pendências com a lei, porque não poderia haver injustiças, tá? Então, enquanto aqueles espíritos se libertavam da dívida, né, desencarnando precocemente, Herodes assumiu uma grande dívida, que foi resgatá-la dessa forma como nós comentamos aí. Tudo bem, amigos? Deixa eu ver aqui. A Fátima está dizendo que está travando muito no Face, né? Pessoal, vocês estão percebendo? Não sei se é pela chuva, viu? Eu estou aqui na minha cidade, está chovendo, não sei se é isso que está perdendo o sinal da internet. Deixa eu ver aqui se a conexão, como é que está. Então, aqui para mim está normal. Se puderem me dar um retorno. Então, a Sueli Capovilla dizendo, né, que não sabia, tem um bairro no Rio que tem uma igreja enorme de São Francisco de Paulo. Mas São Vicente, né, de Paulo. Deve ter sido confusão aqui na colocação, né?
porque São Francisco foi outro, né, dos mensageiros de Jesus aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para a gente interagir aí com vocês. Muito bem-vindos, viu? Estou vendo aqui muitos amigos e amigas participando conosco do estudo. Uma alegria tê-los aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença de todos. Deixa eu ver aqui se alguém deu algum retorno. Então, o som, pessoal, outra coisa. Eu não estou usando o microfonezinho hoje de internet, porque o pessoal disse que com o microfone estava ruim. Então eu estou tentando fazer o teste sem microfone para ver se fica melhor. Vou fechar uma porta aqui para tirar o ruído da chuva também. Só um momento. Vamos ver se melhora um pouco, porque eu fechei uma porta aqui que tinha barulho de chuva, tá? A Simone Menezes está perguntando, é o barulho da chuva. Perdão, pessoal. Deixei um pouquinho aberto para ventilar, mas vamos fechar para melhorar um pouco, né? Então, a Bruna está dizendo que não está travando, né? A Fátima disse que sim. Se alguém mais puder dar um retorno aí, pessoal, vê se o som melhorou um pouco também. Então, vou ver sua colocação já, viu, Má Silva? Vamos comentar aqui. Deixa eu só ver primeiro. Tem gente falando que tá bom, tem outros que falam que tá ok, outros parece que não. Então, a Dorinha Pereira dizendo que o som tá ótimo, a Andréia também, né? A Thaís dizendo que melhorou, acho que é porque eu fechei, né? Abre o guarda-chuva, disse o João. Bom, pessoal, observe então, será que o som fica melhor sem o microfonezinho que eu estava usando? Acho que é melhor, né? Porque o microfone já não estava tão bom assim, né? Vamos ver aqui que a Má Silva fez uma colocação interessante. A Má Silva está dizendo, deixa eu ver se eu acho aqui, que agora eu perdi, vamos ver. Tanta colocação aqui que eu acabo me perdendo. Oh, meu Deus, não estou achando aqui a colocação da Má agora. Então, a Bruna está dizendo que com o microfone é melhor. Esse que é o problema, né? Vocês viram? Quando eu usei microfone, vocês estavam dizendo que estava baixo. Então, gente, é meio difícil, né? Eu vou tentar voltar o microfone na próxima, vamos ver, né? O que mais aqui? Eu estava querendo achar um comentário da Mar, eu perdi, não estou encontrando mais. Ah, tá. Má Silva está dizendo, se não há injustiças, obrigado, viu, Deise? Se não há injustiças, até que ponto temos que suportar as injustiças alheias contra nós? Veja bem, Má, eu entendi sua colocação, né? Porque a Má está dizendo, como se diz que não há injustiça, a gente vai ter que continuar suportando essas coisas que nós não merecemos? Aí é que está o problema, Má. Não há injustiça, Má. Aquilo que você diz, injustiça alheia contra nós, na verdade não são injustiça. Esse é o problema. Veja bem, Má, entenda assim, hoje, na vida atual, na existência atual, nós não fizemos por merecer isso. Mas, se nós voltarmos, Má, nas existências anteriores, perceberemos que lá atrás, em outras existências, está a explicação da aparente injustiça de hoje, entendeu? O que acontece? Hoje, na vida atual, nós vemos pessoas boas que sofrem, que aparentemente são injustiçadas. A gente diz, essa pessoa não merecia isso. Realmente, se a gente olhar só para essa existência, não merecia. Mas, pessoal, Má, nós precisamos voltar no passado das reencarnações, para vermos que lá atrás está a explicação daquela aparente injustiça de hoje, tá bom? Então é nesse sentido, viu, Má? Não há injustiça mesmo.
Então, o pessoal está meio dividido aqui, né? O som tá bom sem microfone. Alguém disse que é melhor com o microfone. Vamos ver, vamos resolver isso aí para a próxima, né? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Aí, pessoal, na sequência, vai falar sobre retorno a Nazaré. Diz assim, 2:19, capítulo 2, versículo 19, quem está acompanhando aí com a Bíblia. Depois da morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te, toma a criancinha e sua mãe e vai para a terra de Israel. Vejam que o anjo cumpriu, né, a promessa, apareceu de novo em sonho, porque durante o sonho é mais fácil, né, ele se fazer presente, porque a gente sabe que durante o sonho a gente se afasta do corpo e tem contato com os espíritos. Então José recebeu de novo essa orientação em sonho, que já podia voltar, que Herodes já tinha desencarnado. Para a gente vendo quantas manifestações espirituais aconteceram, né? Assim levantou-se, tomou a criancinha e sua mãe e entrou na terra de Israel. Então ele voltou para Israel. Mas, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, veja bem, Herodes morreu, quem assumiu foi Arquelau. Teve medo de ir para lá. Porém, sendo advertido em sonho, regressou para a região da Galiléia. Entenderam? Então ele ia voltar para aquela região. Herodes tinha já morrido, mas estava ali Arquelau, que também oferecia um risco para a segurança de Jesus e para eles. Então, de novo, o anjo aparece. Vejam como os anjos vão conduzindo a vida de José e Maria, porque é uma missão muito importante. Não poderia ter, né, o problema ali de Herodes, de repente um outro, né, levar perigo para a vida de Jesus, que ainda era criança. Aí o que eles fizeram? Seguiram para a Galiléia. E diz assim, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito através dos profetas. Será chamado Nazoreu, ou Nazareno, né? Depende aí das traduções. A gente conhece muito, né, como Jesus de Nazaré, não é verdade? Então entendamos, Jesus não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Mas ele foi depois morar em Nazaré devido a essas circunstâncias, né? Fugiu para o Egito, deixou o Egito de volta para Israel, mas buscou a cidade de Nazaré, que oferecia mais segurança, né, para José e Maria e para Jesus. Tudo bem, pessoal? Tudo certo até aqui? Deixa eu ver aqui, tem uma colocação. A Ana Lúcia está dizendo, oi, senhor Paulinho, na minha opinião, sem microfone, dá um pouco de eco, mas dá para ouvir claramente com ou sem microfone. Então, isso que a Ana está dizendo é muito certo. O pessoal comenta mesmo que o microfone de internet é justamente para deixar o som um pouco mais limpo, né? Não só a questão da potência do som, mas também para deixar o som um pouco mais limpo. Porque minha voz aqui, pessoal, está pegando diretamente do ambiente. O microfone elimina um pouco de ruídos, tá? Então, tem essa vantagem. Mas o microfonezinho, creio que já estava um pouco fraco, né? Eu vou tentar ver se eu consigo comprar outro microfone melhor. Eu acho que eu não soube comprar tão bem assim. Vamos ver, se alguém souber aí de um microfonezinho com boa qualidade, me dê uma dica aí, que eu não tenho muito conhecimento dessa parte. Obrigado, viu, Ana Lúcia? O Márcio Rosa está dizendo, como temos que lidar com essa situação nessa reencarnação atual, peço apenas uma palavra sua. Eu não entendi bem, Márcio, o seu pedido. Não, deve ser de alguma coisa anterior, né? Eu estou vendo aqui e não entendi bem. Se puder me esclarecer. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa.
A Fátima Chaves está dizendo, eu mesma, quando tenho problemas, me pergunto o que foi que eu fiz em outras vidas. É muito bom isso, né? A gente precisa buscar pensar isso. O Márcio colocou aqui atritos. Deixa eu ver aqui mais. Como temos que lidar com essa situação, nessa reencarnação atual, peço apenas uma palavra sua. Então, Márcio, se eu entendi bem a tua colocação, o que a gente pode entender assim, no sentido, se a gente tem que lidar com injustiça, que era isso que estava se comentando, né? Com atritos, com desavenças, com problemas, eu penso, Márcio, que o melhor é adotar o Evangelho de Jesus, né, para a nossa vida, sim. Qual é a orientação de Jesus nessas horas? Perdão, paciência, tolerância, compreensão. Essa é a melhor atitude do cristão, daquele que quer seguir de acordo com os ensinos do Cristo. Recebemos uma ofensa, recebemos uma injustiça, perdoemos. Sei que é difícil, mas seria o melhor, entendendo que não há injustiça verdadeira. Se sofremos aquele problema, alguma causa teve lá atrás, tá? A Silvia Guerra está dizendo, o som para mim sempre está bom e raramente trava. Hoje dá até para ouvir o barulho da chuva. Mas acho que melhorou agora. Obrigado, Silvia. A Thaís também dizendo tudo certo, né? A Ercília está ótimo. Que legal, a Sueli Capovilla dizendo, humildemente agradeço, graça recebida com minha saúde. Que bom, né, Sueli? Deus te abençoe. Muito bom quando a gente recebe essas bênçãos, né? O Henrique, boa noite, Henrique, tudo bom? Tem pedidos de oração, né? Do Elicer Fialho, né? A Bruna está dizendo, não compre outro, ele está bom. Se der para usar ainda, economizo, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui o que é mais. Valeu, Márcio. Deus te abençoe aí. Bom trabalho de lidar, né, com a adversidade. Então vamos seguir mais um pouquinho, meus amigos. Bom, aí vai dizer, pessoal, agora sobre João Batista, que é muito interessante, tá? Agora nós vamos lá, capítulo 3, versículo 1. Ministério do precursor, né? Quem foi o precursor de Jesus? João Batista, certo? Está dizendo assim, naqueles dias surgiu João Batista, proclamando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Olha que legal, né? Vamos recordar, João Batista, amigos, veio para a missão junto de Jesus praticamente. João Batista nasceu por Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus. Isabel estava grávida, creio que em torno de 3 a 6 meses antes da gravidez de Maria. Então João nasceu primeiro, João Batista. Tá? E tem uma passagem até interessante, que é contada, né? Que diz assim, que quando Maria ficou sabendo da gravidez da prima Isabel, ela foi visitá-la. E quando ela chega na casa de Isabel, Isabel diz assim, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aquela fala da oração, né? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Porque quando tu chegastes, aquele que trago em meu ventre saltou de alegria, que era João Batista. Saltou de alegria no ventre da mãe, sentindo a presença do Mestre Jesus, que estava ali no ventre de Maria. Muito bonito, né? Os dois vindo praticamente juntos para a missão. E João vinha então para preparar os caminhos do Senhor. João, como nós sabemos, convidava as pessoas ao arrependimento, né? Ele convidava para que se arrependesse e se preparasse. Ele disse aqui, né? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Vamos entender o que é isso também, amigos. O que significa isso que João diz? Está próximo o reino dos céus. Não é que eles estavam chegando
num lugar que era o reino dos céus. Não é isso. Porque quando a gente está numa viagem, a gente diz assim, vamos mais um pouco, que a cidade tal já está próxima. É um lugar. Nós estamos dizendo que está próximo. Legal, bonito, né, você? Então, quando a gente chega num lugar e diz que está próximo, é lugar geográfico. Agora, o reino dos céus está próximo, amigos. Como o reino de Deus é uma construção íntima, dentro de cada um, né? Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o que significa o reino de Deus está próximo? O que João queria dizer é que como Jesus estava chegando para falar da mensagem do reino de Deus, explicar para aquelas pessoas como deveriam viver para conquistar o reino de Deus, estava próximo o momento da possibilidade de conquistarem o reino de Deus. Isso que significa estar próximo ao reino de Deus, e não que eles estavam chegando no reino de Deus, tá legal? Aí diz assim, assim é a respeito dele, o que foi dito através do profeta Isaías, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai reta suas veredas. Vejam quantas profecias, né? As profecias, como já disse, lá muito tempo antes de Jesus nascer, falando também de João Batista. Vós que clama no deserto, porque João vivia no deserto, convidando as pessoas ao arrependimento, né? E lembrando um detalhe também, amigos, quando falamos de João Batista, para a gente ter uma ideia de que espírito era esse, um espírito elevado. Jesus disse assim, certa vez, dos nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Para a gente ter ideia que abaixo de Jesus era um dos maiores que estavam na terra. Então foi um espírito de alta elevação que veio preparar então o caminho para Jesus, tá? João usava veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos quadris. Seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então vejam que João vivia de uma forma muito frugal, né? Muito simples, sem nada, né? Uma veste de pelos de camelo, nem uma túnica praticamente ele não tinha. Uma roupa muito simples, né? Para dar aquela ideia de que não precisava de nada de coisas materiais. Se alimentava, olha só, de gafanhotos e mel silvestre. Por isso que os filmes retratam João muito magro, né? Não tinha, ele não se alimentava com muitos nutrientes, com muitas calorias, né? Era aquela alimentação muito frugal, muito, né? Assim, o mínimo possível. Então acorriam para ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Confessando os seus pecados, eram mergulhados por ele no Rio Jordão. Então a gente sabe, né, que João batizava no Rio Jordão. A gente vê nos filmes, né, aquele simbolismo que a pessoa se arrependia e ele mergulhava ali a pessoa no rio, como um simbolismo, como para dizer que aquela pessoa desejava nascer para uma vida nova. E nós sabemos que os irmãos católicos, né, adotaram a prática do batismo como algo essencial, né, o batismo da água que João fazia. Mas, amigos, vamos entender uma coisa. Jesus não batizava, tá? Para ficar claro assim, se o batismo fosse algo essencial, com todo o nosso respeito aos irmãos católicos, não estamos aqui para discutir dogmas, crenças, pontos de vista. Estamos expressando o ponto de vista espírita, né, de acordo com a doutrina. Nós entendemos que como Jesus não batizava, é porque não era algo essencial o batismo de água. Nós vamos falar aqui mais à frente uma outra forma de batismo. Então João batizava, né, ele e alguns discípulos dele, mas Jesus não, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário.
Então, eles se afiaram dizendo, era a essência da humildade. Justamente, o João era muito humilde, né? A Mari Batista, eca, gafanhoto. Já pensou, Mari? Tem alguns lugares aí do Oriente, né? Parece que os chineses, eles comem assim, essas coisas também extravagantes, né? Mas era, tipo assim, se virava com o que tinha, né? O que mais aqui? Pessoal que foi chegando, boa noite para todos, viu? Então, o João, né? O João, acho que é João Batista também, né, João? Dizendo que desde criança convive com esse conhecimento. João Batista, precursor de Cristo, né? Muito divulgado isso. A Fátima lembrando ainda, né, falando da injustiça, que geralmente quando somos injustiçados, não devemos, né, agir com a mesma moeda. Então aquela ideia, né, de tentar o perdão, não agir como o agressor, que é bem por aí mesmo, né? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A Graça Barbosa está dizendo, amanheço o dia falando, meu Deus, o que temos para hoje? Me dê força, coragem, fé, vamos que vamos. Legal, Graça, muito bom, muito boa a sua atitude, viu? Muito legal mesmo. A Márcia Lima está fazendo aniversário, parabéns, Márcia. Deus te abençoe, querida amiga, muita paz, muita luz, muitas bênçãos do alto, viu? Que Deus te abençoe. Com certeza todos nós aqui estamos enviando a você muitas vibrações de paz, de forças, né? De bom ânimo, de alegria, para que você prossiga aí na trajetória, né? Com muita paz mesmo. Deus te abençoe. Vamos seguir mais um pouquinho então. Bom, depois eu continuo vendo mais alguma coisa aqui. Na sequência, amigos, fala assim, o ensino de João Batista, capítulo 3, versículo 7. Vendo muito dos fariseus e saduceus. Quem que eram esses fariseus? Aqueles que viviam de aparência, doutores da lei, conheciam muito do judaísmo, né? Da lei de Moisés, mas eles ensinavam para as pessoas o que deveria fazer e eles mesmos não viviam isso em suas vidas. Eles gostavam de falar para os outros fazerem, mas eles viviam mais de aparência. Que vinham ao seu batismo, disse-lhes, João disse para eles, né? Raça de víboras. O João era duro ali, se precisasse dizer, ele dizia mesmo. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ira vindoura, o que seria para a gente compreender, né? É como se João dissesse para eles, vocês estão querendo fugir. Ira vindoura a gente pode entender como uma face enérgica da lei divina. As expiações que muito provavelmente eles encontrariam pela frente por causa das atitudes equivocadas. É como se João dissesse, vocês não vão fugir da lei, né, de justiça divina. Encontrarão dores nas suas vidas. Aí ele diz, produzi, portanto, fruto digno do arrependimento. Ou seja, João estava alertando a eles que eles não estavam realmente arrependidos. João dizia, alertava, né, para que eles pudessem se arrepender de verdade, para poder seguir para um caminho melhor. E não supondes que deveis dizer entre vós, temos por pai a Abraão, pois que eu vos digo que mesmo destas pedras pode Deus erguer filhos para Abraão. O que é isso, amigos? Lembra que a gente começou o Evangelho de Mateus falando da genealogia de Jesus? O que é isso? A descendência, né? Qual o tronco que veio Jesus? Aqueles dos descendentes, né? Então esses doutores da lei, eles poderiam se envaidecer de terem vindo do tronco de Abraão, né? Do pai Abraão, que era o patriarca, né? Eles achavam assim, por ter vindo da descendência de Abraão, eles já estavam em boas condições, imaginando, né,
que apenas por ser da genealogia de Abraão, estariam em boas condições. Então João, como se dissesse a eles, não resolve o problema. Não adianta vir de uma certa genealogia se não viver a lei de Deus em suas vidas, né? Se não se arrepender dos seus erros e viver de uma forma melhor. É isso que, em outras palavras, ele está dizendo. Aí ele diz assim: o machado já está colocado junto à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Olha só, essa fala do Evangelho é muito citada, né, por Jesus também. Ele está dizendo o quê? Porque Jesus, vocês se lembram, Jesus dizia sempre isso: reconhece-se a árvore pelos frutos. Não importa, amigos, quando a gente olha uma árvore, não basta apenas a folhagem bonita, os troncos fortes, os galhos robustos, né? Aquela aparência bonita da árvore, se ela não tiver frutos, né? Lembra que tem até uma passagem, ou melhor, uma parábola da figueira estéril, que Jesus passa por uma figueira, procura figos, não encontra, e diz o Evangelho que ele amaldiçoa a figueira. Mas é um simbolismo ali para dizer que não adianta nada mostrar aparência de beleza se não produz bons frutos, né? Trazendo isso para as nossas vidas, o que adianta nós entesourarmos um conhecimento vasto? O que adianta nós falarmos palavras bonitas, pregarmos o Evangelho, ensinarmos as pessoas e não nos transformarmos intimamente? Seremos árvores infrutíferas, que não produzem bons frutos. Para ficar clara essa ideia, amigos, que reconhece-se a árvore pelos frutos. Tá legal? Por isso que ele diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Como que a gente pode interpretar isso no sentido, né, para a nossa vida? Vocês se lembram que Jesus sempre fala, por exemplo, na parábola do joio e do trigo também, né? Que ele fala: deixa o joio crescer junto do trigo. No momento certo, o joio vai ser recolhido e lançado a ser queimado. E o trigo vai ser recolhido aos celeiros. Aqui é no sentido de que todas as pessoas, todos os espíritos que estão reencarnados na Terra, que estão tendo as últimas oportunidades de se melhorar, de produzir bons frutos, quanto que a gente vê de maldade na Terra? São espíritos tendo as últimas oportunidades antes do grande degredo que vai haver, ou que já está acontecendo. Quem nunca ouviu falar o que é o degredo? Quando os espíritos não acompanham o progresso de um planeta, estão ali atrapalhando o progresso daqueles que querem avançar, a lei divina realoca esses espíritos para outros orbes. Então o que acontece? É o tal do exílio, né? Como houve os exilados de Capela. Espíritos que estão aqui na Terra tendo as últimas oportunidades, se não produzirem frutos, no exemplo da árvore, se não se melhorarem, serão convidados a encarnar em outros planetas mais atrasados que a Terra, para ficarem numa condição de acordo com a sua moral, né? Não é castigo isso, entendamos bem. É como realocar alunos para uma outra classe da escola que vai mais oferecer condições para o aprendizado deles. Então esses espíritos serão degradados, serão conduzidos a outros planetas, não mais reencarnarão na Terra. É isso um dos motivos que vai ajudar a transformar, né, o panorama da Terra, porque vão encarnar bons espíritos e vão deixar a Terra aqueles que estão muito presos ao mal. É o simbolismo aqui: toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo, né? Ao fogo das expiações em planetas difíceis.
É nesse sentido. Tudo bem, amigos? Até aqui? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. O Henrique está dizendo, pessoas ruins que já passaram pela Terra, como Hitler, por exemplo, estaria no umbral ou já foi realocado para outro planeta? Então, Henrique, é difícil a gente falar, né? Principalmente esse irmão, né? Hitler é nosso irmão, não esqueçamos isso. O irmão que se equivocou demais, né? Esteve enfermo da alma. Muito provavelmente Hitler precisou de um tratamento especial. Existem algumas teorias de que ele teria reencarnado em planeta bem distante da Terra para não sofrer, né? Com perturbações do ódio, né? De desejo de vingança daqueles que sofreram pela sua má ação, tá? Então, mas assim, Henrique, em geral, né? O que acontece? As pessoas que estão agindo no mal vão estagiar um tempo em dimensões umbralinas. E aí, Henrique, a espiritualidade vai estar analisando. Se ainda tem alguma chance desse espírito mostrar um progresso, se melhorar, né, se transformar, pode ser que volte ainda à Terra. Mas se eles percebem que não dá, não tem mais chance, eles serão então levados a encarnar em outros planetas. Isso mesmo, a Heloísa Helena colocando, semelhante ao que aconteceu em Capela, é nesse sentido, tá? Isso, ele serve está dizendo, nossas virtudes, né, com o bem são bons frutos. Isso mesmo, é nesse sentido. Os bons frutos são o bem que nós realizamos, tá bom? O João está dizendo, será que os judeus que condenaram Jesus não lançaram para si mesmo uma dívida espiritual tão grande e com resgate enorme, o povo judeu na totalidade? Então, isso que o João fala faz sentido, né, amigos? Existem resgates coletivos, nós sabemos disso. Uma nação, um povo, né, um aglomerado de pessoas que agem no mal, que se equivocam muito, podem, né, assumir uma dívida em conjunto e reparar e responder por isso em conjunto. Tem sim, viu, João? E faz sentido isso, né? Lembrando, né, João, que muito provavelmente nós também vivemos nessa época. Não podemos apontar o dedo, né, achando que foram outros. Quem sabe nós também participamos desses atos infelizes, né? É bom sempre pensar assim. Não nos excluirmos, né, da condição do erro. Deixa eu ver, pessoal, estou tentando pegar alguma coisinha ou outra, porque às vezes tem bastante comentários, eu não consigo ver todos, tá? A Marineide está dizendo que é de Guia Lopes da Laguna, Mato Grosso do Sul, que legal, bem-vinda, viu? A Silvia Guerra está dizendo que no livro Boa Nova, Humberto de Campos, através do Chico, tem uma passagem linda sobre João e Jesus, em visita a Maria com seu filho, né? Na hora de partir, pergunta a Jesus, não queres vir conosco? Em visita a Maria com seu filho, Isabel, na hora de partir, pergunta a Jesus, não queres vir conosco? E o menino responde, João partirá primeiro. É uma obra excelente, que legal, bem lembrado, Silvio. Eu já li também essa lição aí, como simbolicamente dizendo, né? Ele estava respondendo ali para aquele convite de ir com ela naquela hora. Mas Jesus falando de uma forma profética, né? Para os tempos seguintes, João vai primeiro, né? João será o precursor. Muito bem lembrado, viu, Silvio? Muito obrigado. Muito legal para a gente fazendo esses cruzamentos aí, né? Com as obras espíritas. Legal, pessoal. Deixa eu avançar mais um pouquinho para a gente tentar ver mais alguma coisa aqui da lição de hoje, tá? A Dorinha Pereira está dizendo, é batizada, crismada e consagrada. Legal. Eu também fui católico, fui batizado, fui crismado, fiz todos esses sacramentos aí. Bom, vamos à frente aqui então. Aí diz assim, deixa eu ver o horário aqui, né? Não fugir muito da 1 hora aí, pessoal.
Agora nós vamos, descrição do Cristo. Capítulo 3, versículo 11. Eu vos mergulho na água para o arrependimento. Mas olha o que ele diz. Mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Tem algumas traduções que vão dizer de desatar as sandálias, de amarrar as sandálias. Não nos preocupemos, amigos, com as pequenas diferenças aí de tradução, tá? Porque o que importa é a ideia, né? O fundo da ideia. A Débora Medeiros aqui também, tudo bom, Débora? Dizendo que hoje o celular ou a internet estão travando muito. Então, hoje está meio complicado, né? Aqui também tem chuva, eu acho que o sinal perde um pouco mesmo, viu, Débora? Infelizmente, né? Tem dias que são meio difíceis. Então, amigos, o que o João está dizendo aqui? Que ele batizava na água, convidando as pessoas ao arrependimento. Era um batismo simbólico, tá? Só que ele deixa claro, aquele que vem depois, se referindo a Jesus, é tão mais que ele não é digno de carregar as sandálias. Para a gente ter uma ideia, olha só. Jesus disse de João, dos nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Ou seja, na terra, naquele momento, João era abaixo de Jesus, o espírito mais elevado. Mas ele diz que não era digno de carregar as sandálias do Cristo. Para a gente ter uma ideia que Jesus era muito avançado, né? Um espírito crístico, como nós sabemos, né? Aí ele diz assim, amigos, prestemos atenção agora. Ele, né, se referindo a Jesus, ele vos mergulhará no Espírito Santo, vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Olha o que é isso, amigos, vamos tentar entender. Na doutrina espírita, nós temos um esclarecimento, que a doutrina vem clareando muitas coisas para a gente. A doutrina espírita explica sobre batismo, dizendo que existiriam, então, essas três formas de batismo. Batismo da água, batismo do fogo e batismo do Espírito Santo. O que seria isso? Vou tentar dizer aqui com a minha simplicidade, com o meu pouco conhecimento, aquilo que me é possível compartilhar, tá? Batismo da água, João Batista, um batismo simbólico que convidava as pessoas a mudar de vida, para se arrepender, para receber a mensagem que o Cristo trazia. Era uma preparação para receber a mensagem, o convite de Jesus para seguir por uma vida nova, certo? Quem batizava com água? Só João Batista e seus discípulos. Batismo do fogo e batismo do Espírito Santo era um batismo simbólico que Jesus propunha, esse batismo. João está dizendo. João disse assim, ele vos mergulhará, ou seja, não na água, mas no Espírito Santo e no fogo. O que seria? No fogo, amigos. Olha a sequência lógica. Batismo do arrependimento. A pessoa que deve, que está em erro, que está agindo mal, que tem o chamado pecado, né? Essa pessoa passa primeiro por esse simbolismo do arrependimento, batismo da água, se arrepende, quer mudar de vida, aí ela vai para o batismo do fogo. O que é isso? Reencarnações expiatórias, fogo das lutas expiatórias, fogo de enfrentar a situação difícil que muitas vezes proporcionou para outros. Fogo, como diz o João aqui, simbolicamente é purificação. Por quê? A hora que a pessoa expia o seu passado, ela está eliminando aos poucos os seus erros, entre aspas, se purificando, ou seja, criando condições melhores para seguir para uma vida nova. Passou pelo batismo do fogo, da expiação, das lutas, de tentar fazer melhor, de corrigir os seus erros, ele parte para o batismo do Espírito Santo, ou seja, começa agora uma nova jornada semeando o bem. Por isso do Espírito Santo, em comunhão com os espíritos do alto, ouvindo a mensagem de Deus em sua vida,
tentando fazer o bem, ser útil, reparando, né? No lugar do mal que fez, agora vem fazer o bem. Batismo do Espírito Santo. Então a gente passa, amigos, por essas 3 formas simbólicas de batismo. Da água, arrependimento. Do fogo, lutas purificadoras. E do Espírito Santo, redenção, serviço no bem, transformação para a comunhão com o alto. Certo? Aí ele diz, a pá está na sua mão, limpará sua eira, como se fosse eliminando as sujeiras, né? No sentido dos erros, de todos os equívocos. Recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Aquela ideia da parábola do joio e do trigo, né? Que vai haver essa separação. Nós estamos chegando, amigos, nessa época, né? Da regeneração planetária. Nós sabemos que, como a parábola e tantas outras lições nos apontam, vai haver então uma separação. Aqueles que convivemos hoje todos juntos aqui na Terra, alguns precisarão deixar a Terra, que estão simbolizados no joio. Não souberam produzir bons frutos, não souberam viver a mensagem de amor, serão realocados para planetas mais atrasados. E os que viveram bem, que se esforçam para fazer o seu melhor, que lutam para agir de acordo com o Evangelho, retornarão à Terra, para uma terra melhor, para uma terra regenerada, que estão simbolizados aí no trigo. Certo, amigos? Então, a gente vai parar por aqui, porque deu aí 1 hora de estudos, né? Para não avançar muito. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Então, a Heloísa Helena está dizendo, deixar para dar continuidade à evolução. Então, os dois lados, né, Helena? Tanto aqueles que deixam a Terra quanto os que continuam, vamos todos dar sequência à evolução, né? De uma forma ou de outra, estamos sempre buscando avançar. Mesmo aqueles que serão degradados, né? A Daíra Alves dizendo aqui, obrigado por mais este estudo maravilhoso, Paulo e amigos, obrigado, viu, Adair? Eu que agradeço muito a vocês. A Heloísa dizendo ainda, o batismo tem um significado muito profundo, a transformação por que devemos passar, é bem nesse sentido mesmo, né? O que mais aqui? A Mari Batista dizendo que está cedo. Vamos mais, não, mas é bom ficar na 1 hora aí, não gosto de avançar muito não. Tereza Miliati também dizendo que vai assistir na íntegra depois, que bom, né? Bom que fica gravado. Então, a Sueli Capovilla fez um comentário aqui, né? Dizendo que também não consegue ler todos os comentários, me dispersa muito. No sentido assim, né? É bom a gente também ter um controle daquilo que a gente posta, né, de comentários, para que a gente seja objetivo, né? O que a Sueli fala realmente faz sentido, né? Se tiver muitos comentários, às vezes a gente se perde. Então é bom ter o comentário, porque eu preciso, né, da interação de vocês. Mas que a gente seja objetivo, né? Comentar aquilo que for essencial, né? Que faça sentido e que possa contribuir aí para um melhor entendimento, né? O que a nossa amiga diz realmente faz sentido, a gente precisa se policiar, né? Mas agradeço muito, que eu acho muito interessante a participação de vocês, tá? Obrigado, Fátima Chaves, a Dorinha, Fátima Baldo, a Ítala Cortes, Mariângela, a Sabrina Leite está dizendo aqui, é verdade que quando morremos vamos para o final da fila para reencarnar? Legal, viu, Sabrina? Isso aí tem uma fala dessa assim no meio espírita, né? Que a gente precisa valorizar a reencarnação, porque tem uma fila, né? Você chegou lá para você entrar no fim da fila, né? Tem uma fila grande. Mas isso, Sabrina, é um simbolismo, né? Não é que seja exatamente isso, tá? Porque se nós, Sabrina, desencarnamos e temos necessidade urgente de voltar,
É lógico que os espíritos não vão ficar presos numa fila, tá? Isso aí, Sabrina, é um simbolismo. Isso aí quer dizer assim, que a gente valorize a oportunidade aqui da reencarnação, porque pode ser que demoraremos um pouco para voltar, tá bom? Mas não que seja uma fila exatamente literal nesse sentido. Obrigado, Rose, deixando aqui sua mensagem, está dizendo que está amando estudar o Evangelho de Mateus, que legal, muito obrigado, que explica bem, né? Fico feliz. A Liz dizendo que gostou muito do estudo, mas infelizmente não sabe por que totalmente muda a live. Ficou totalmente muda a live. Puxa, que pena, teve problema aí Liz? Obrigado, Luci, pessoal aqui deixando as mensagens de agradecimento. Então, hoje a internet teve alguns problemas aí, né, pessoal? Nem sempre a gente tem a bênção aí do internet redondinho, né? Infelizmente. Obrigado, Sandra. Agradeço a todos, viu? Beleza, Sabrina. O Henrique está perguntando se existe reencarnação compulsória. Existe sim, Henrique. Reencarnação compulsória, falando rapidamente, né? É aquela, Henrique, que como o nome diz, né? Tipo obrigatória, né? Não é da escolha. Essas reencarnações, Henrique, são assim, exceção, né? Não é a regra. A regra consiste na escolha do espírito planejar sua reencarnação. Mas essas compulsórias, Henrique, só para o caso de espíritos muito rebeldes, né? Espíritos que não percebem que voltar seria o melhor para eles, muitas vezes não querem reencarnar, estão em más condições no mundo espiritual e querem continuar do jeito que estão. Então a lei divina tolera até um certo ponto, mas percebendo que o melhor é reencarnar, às vezes eles são trazidos, Henrique, queira ou não, para o bem deles, entendamos isso. Toda a lei de Deus é para o nosso bem. Jamais a lei de Deus funciona de forma a ser prejudicial a quem quer que seja, tá bom? Muito bom, amigos, muito obrigado. Vamos fazer uma oração final? A Selma Camargo, que estuda no NEP, né, está dizendo aqui que no estudo foi também comentado o joio do trigo casualmente, que legal, né? Os NEPs, né, são muito importantes, né? Estudam o Evangelho em detalhes aí. Eu faço um estudo aqui muito simplório, né? Não é um estudo do NEP, tá? Faço aqui da forma que me é possível, né? Com muita simplicidade, apenas para destacar alguns pontos aí. A Silvia Guerra está dizendo, o estudo é tão interessante que a hora voa. Gratidão, Paulo, pelo seu esforço e dedicação, compartilhando conosco esse aprendizado de luz. Que assim seja, muito obrigado. A Fátima deixando seu boa noite. E até na quarta que vem. Abraço, Fátima. Jorge Cioli deixando aqui sua gratidão também. A Cristina dizendo que esqueceu do estudo. São tantos compromissos, né? Terezinha Medeiros, obrigado, gente. Vamos então, convido aqueles que quiserem para a gente fazer a oração final, tá bom? Até por alguns pedidos que tem, aqueles que quiserem colocar a sua água para fluidificar, tá legal? Jesus, nosso mestre, nosso irmão, obrigado, Jesus, por mais esta noite de estudos em Teu nome, com o amparo dos bons amigos espirituais. Obrigado, Senhor, por esse Evangelho de luz, que nos orienta, que nos ensina, que nos enche de esperança o coração e que clareia a nossa caminhada aqui na Terra. Abençoa, Senhor, que nós tenhamos bastante sabedoria e bastante vontade de incorporar estes ensinos na nossa vida, para que a gente possa encontrar a cada dia condições melhores de vida. Te pedimos, Senhor, abençoe esses lares que passam por provas, expiações mais duras, por esses pedidos que foram feitos aqui hoje. Que todos esses lares sejam abençoados, que todos esses irmãos recebam a luz do alto,
a presença de um bom amigo espiritual que possa deixar o bálsamo salutar nessas águas que aguardam. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos comentando, aprendendo sobre o Teu Evangelho de luz. Em Teu nome, Senhor, encerramos a nossa reunião, que assim seja. Obrigado, viu, amigos? Muito obrigado pela presença de todos, por essas mensagens tão carinhosas, tão fraternas, que nos enchem de alegria, de muita paz. Vocês contribuem muito para que a gente possa prosseguir com bom ânimo nesses estudos, né? Às vezes precisamos enfrentar aí contratempos, dificuldades, nem sempre é tão fácil, né, estar aqui todos os dias do estudo, é um compromisso que assumimos, mas agradeço muito a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, o nosso Mestre, e a vocês por esse carinho, por esse acolhimento que sempre nos ofertaram, para que a gente tenha sempre bom ânimo, disposição, para continuar estudando e muito mais que isso, tentando viver, né, em nossas vidas esses ensinos tão luminosos do Evangelho. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus ilumine seus lares, seus corações, para que tenhamos muita paz. Fiquem com Deus, até o próximo encontro. Tenho mais um convite aqui para os amigos que quiserem, né? No domingo próximo, eu vou participar de uma live que será transmitida pelo Facebook e pelo YouTube no Centro Espírita Joana de Ângeles de Ubatuba, com a amiga Eliana Araújo, que ela sempre convida, né, para comentários do Evangelho. Então, aqueles que quiserem, domingo, vou compartilhar na minha página do Face, às 19h30, nós vamos fazer um bate-papo lá, eu e Eliana, sobre a parábola das bodas, né? Parábola da boda das vinhas, das bodas, né? da vinha, isso. Então, fica o convite, domingo, às 19h30, aqueles que quiserem, vou deixar lá o link na minha página, tá bom? Sei que o pessoal aí gosta muito de estudos, né? Então, até a próxima, amigos. Fiquem com Deus, muita paz a todos, que Deus nos abençoe sempre. Um forte abraço.